Olá pessoal, você está fazendo aqui um artigo de banco de dados. Hoje nós vamos estar falando sobre os nossos amigos Control Files, ok? Meu nome é Pedro Carvalho, meu site é o www.pedrofcarvalho.com.br, meu e-mail pessoal para dúvidas, contato@pedrofcarvalho.com.br. Estaremos falando sobre os Control Files, o que são esses arquivos para o Oracle. E essa teoria vem desde o 9i, 10G, 11G até o 12C. Maiores informações sobre esses arquivos você pode encontrar nas minhas treinamentos presenciais ou nas minhas videoaulas do curso de administração 1 de banco de dados, ok? Então, vou falar um pouco sobre os control files. Cada banco de dados Oracle tem um arquivo de controle, que é um pequeno arquivo binário que registra a estrutura física do banco de dados. O arquivo de controle inclui: o que é esse arquivo? Ele inclui o nome do nosso banco de dados, os nomes e os locais dos arquivos de dados associados aos arquivos de log, que seriam os nossos redus de refazer, o timestamp de criação do banco de dados, o atual número de sequência de log, informações de checkpoint do nosso processo de background. O arquivo de controle deve estar disponível para escrita pelo servidor de banco de dados Oracle, quer dizer, o banco tem que escrever nele, sempre que o banco de dados é aberto. Sem o arquivo de controle, o banco não pode ser montado e a recuperação é difícil. Então, esse arquivo é um arquivo crucial. Se esse arquivo não tiver online, não tiver tudo ok com ele, você não vai conseguir operacionalizar seu banco de dados. Tá ok? Além de outros arquivos também que são importantes que eu venho a falar futuramente. O arquivo de um banco de dados Oracle Controle é criado ao mesmo tempo que a base de dados. Por padrão, pelo menos uma cópia do arquivo de controle é criada durante a criação do banco de dados. Em alguns sistemas operacionais, o padrão é para criar múltiplas cópias. Você deve criar duas ou mais cópias do arquivo de controle durante a criação do banco de dados. Você também pode criar arquivos de controle mais tarde, se você perder arquivos de controle ou deseja alterar as configurações específicas nos arquivos de controle. Quer dizer, você tem que ter esse arquivo na hora de criação do banco de dados e o ideal é você criar mais dois. Se o seu banco tiver vários discos, esses outros dois arquivos espelhem para outros discos, tá ok? O Oracle precisa pelo menos de um arquivo desse atualizado para subir, para você operacionalizar. Então, o ideal é você ter esse arquivo quando você cria esse banco de dados e espelhar ele para outros discos, tá ok? Para você saber um select simples, para você saber os control files da sua base de dados e onde estão, esse select mostra, select na view $$ control file, aonde está esses control files. Olha, como eu estou mostrando o Oracle Express Edition para vocês, o 11G, existe somente um control file nesse caminho, ok? Se você quiser criar cópias adicionais, você vai ter que dar um shutdown na base, copiar um existente control file para nova localização usando o comando sistema operacional, se for Linux, né, ou se for Windows. Editar o parâmetro de inicialização, nosso arquivo init.hora, que eu venho a explicar bastante no curso de administração de banco de dados. E alterá-lo, tá ok? E depois consultar a alteração por essa view aqui, que é a nossa $parameter, que ele informa, olha, foi adicionado realmente um control file, ok? E depois dá um restart na sua base de banco de dados. Todo esse processo aqui eu faço bastante no curso, na minha videoaula de administração 1 de banco de dados ou nos meus treinamentos presenciais, ok? Criando um control file novo, se você não tem um control file no seu banco de dados, ou se você perdeu. Shutdown na base, backup de todos os data files e redo logs desses arquivos, startup a instância em modo no-mount, executar o comando abaixo, onde eu vou criar um data file na minha base de dados produção, vou criar esses arquivos de redo aqui, junto. Vou criar esses arquivos aqui de System, RDMS1, User1, que são arquivos de tablespace, max, certo? Então, eu criei dessa maneira aqui um control file. Ele vai dar um nome lá,
padrão para ele, mas esse control file está gerenciando informações da onde? Desses meus arquivos de Redo e desses meus arquivos aqui de sistema. Esses arquivos aqui são arquivos de sistema do banco de dados Oracle, ok? Então, após isso daí, você dá um Alter Database Open Reset Logs para atualização, tá ok? Então, pessoal, dei uma visão básica, mais dica nesse link aqui. Dei uma visão básica para vocês, básico do que é o control file mesmo, nos meus treinamentos presenciais e nas minhas videoaulas de treinamento de administração de banco. Eu entro mais detalhe, fazemos várias simulações de perca, de backup, de criar data file novo, de no meio de um sistema teu rodando, você perde todos os data files, você perde todos os control files, o que acontece e como proceder, tá bem? Então, abraços aí, bons estudos.